toda a história que nós vemos registrada aqui, da morte e ressurreição de Lázaro, um versículo que é conhecido por ser o menor versículo da Bíblia. E ele é bem simples, bem objetivo, com apenas 2 palavras, ele revela o nosso Salvador para nós. E o versículo diz assim: Jesus chorou. Este também é o tema do nosso culto. Jesus chorou. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma possa falar aos nossos corações e nos trazer o consolo que vem do alto. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Um versículo sim pequeno, mas que traz para as nossas vidas um significado muito grande. Nas lágrimas de Jesus, nós reconhecemos a dor. Nós reconhecemos a dor que nos aflige, a dor que nos deixa amedrontados, a dor que nos curva. Conhecemos principalmente a dor da finitude, a dor da morte. A morte de alguém que é muito querido. Mas nas lágrimas de Jesus nós reconhecemos também o amor e a misericórdia do Deus da vida. E sentimos a tristeza do autor da salvação pela morte, pela separação, pela degradação da sua obra. De fato, meus amados irmãos, quando nós olhamos à nossa volta, nós podemos ver como essa morte ela tem trazido terríveis consequências para a nossa vida. Vivemos uma realidade onde o sofrimento e a dor são marcas na vida de cada um de nós. E este sofrimento e esta dor nos traz a realidade de uma vida que está quebrada, de uma vida que está separada daquele que é o autor e doador da vida, o nosso Deus eterno. E esta separação, esta morte e as consequências que ela traz para a nossa vida, ela acaba se revelando no nosso cotidiano, no nosso viver, nos nossos relacionamentos. Assim nós reconhecemos a morte dentro do nosso lar, quando nós enfrentamos as inimizades, as desarmonias, a dor de uma separação, de uma enfermidade, de uma desobediência. Reconhecemos essa separação e o sofrimento que ela traz para as famílias, para as brigas que constantemente fazem parte dos nossos lares. E mais, as duras realidades que nós, como família, também precisamos enfrentar, realidades que muitas vezes não são causadas por nós, mas nós colhemos o fruto de uma má administração de um país, de uma cidade, de um estado. Quantas e quantas famílias não precisam hoje enfrentar, por exemplo, a realidade do desemprego? E junto com a realidade do desemprego vem muitos agravos para a vida das pessoas, inclusive agravos mentais. Doenças como estresse, depressão, angústia, acabam fazendo parte do dia a dia daqueles que agora se veem privados do sustento da sua família. Morte que faz parte das nossas dores,
quando nós precisamos enfrentar também a realidade da enfermidade, das doenças que nos cercam na nossa vida e muitas vezes na vida de pessoas que amamos, pessoas que muitas vezes até estão perto de nós, outras muitas vezes estão longe, e resta-nos apenas o consolo de uma ligação que nos possa dizer: olha, está tudo bem, está tudo em ordem, agora já está medicado, agora já está hospitalizado. E para aqueles que estão longe, resta apenas a fé, a esperança manifesta nas orações e nos pedidos para que Deus possa agir com bondade e misericórdia. E no luto, quando nós precisamos enfrentar a dura realidade da separação, da morte das pessoas que amamos. Steve Jobs, uma das maiores mentes do século XXI, certa vez escreveu que todas as pessoas têm medo da morte. Até mesmo os cristãos, ele diz. Ele afirma: olha, até mesmo os cristãos que têm a esperança da ressurreição e da vida eterna, que têm a esperança do céu, não querem passar pela morte para estar lá neste mundo. E por que é assim, meus amados irmãos? Por que o luto nos aflige tanto? Porque o luto coloca diante de nós a realidade da separação, da ausência, daquele que não vai estar mais conosco ao nosso lado. Pessoas que muitas vezes fazem parte da nossa vida, que lutam conosco as nossas lutas, que batalham conosco as nossas batalhas, que muitas vezes choram conosco as nossas derrotas, mas também se alegram com as nossas vitórias. Esposas, filhos, pais, mães, amigos, netos. O luto nos faz sofrer, o luto nos faz chorar, o luto nos traz a realidade da separação. Essas e muitas outras são as situações em que a morte se manifesta na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E diante desta realidade, meus amados irmãos, diante dessas situações em que nós muitas vezes nos vemos cercados pela dor, nos vemos cercados pelo sofrimento e pela rejeição, a morte traz todas essas realidades para a nossa vida. E diante desta realidade que nos cerca, o que é que nos resta? O que é que resta para nós? Resta-nos, meus amados irmãos, o choro, resta-nos as nossas lágrimas. E o nosso choro, as nossas lágrimas, elas também revelam algo muito importante para nós, algo que muitas vezes é duro para nós aceitarmos. Ela nos revela que a vida aqui neste mundo não é perfeita. Pelo contrário, muitas vezes ela é dura, e a sua realidade também é muito difícil para nós. O povo de Israel também pôde sentir essa realidade da vida que não é perfeita, que é dura e difícil. E eles sentiram isso na sua própria pele quando este povo estava exilado na Babilônia. Vale lembrar aqui que o que causou o cativeiro do povo de Israel não foi a vontade de Deus, muito pelo contrário. Por muitos e muitos profetas, Deus chamou o povo ao arrependimento, Deus convidou o povo para mudar de atitude, de comportamento, para mudar os seus caminhos, para que ele pudesse salvar este povo. Mas o povo continuou no seu caminho obstinado de desobediência, de idolatria,
de injustiças. Foi o povo que se separou de Deus, não Deus que se separou do povo. E agora o cativeiro é o resultado desta desobediência. Um cativeiro, como eu já comentei com vocês, uma escravidão que foi mais difícil do que o povo imaginava que seria. Porque é diferente de todos os outros cativeiros que o povo enfrentou. Pela primeira vez eles foram tirados da sua terra. Eles se tornaram desterrados, um povo sem pátria, um povo sem honra, um povo sem dignidade, e foram levados para servir em outro lugar. E nessa dura caminhada eles olhavam para trás, e o que é que eles viam? Suas casas em chamas, a casa de Deus destruída, os seus velhos, as suas mulheres grávidas, os seus filhos doentes sendo mortos. E agora o tempo vai passando e a realidade do povo não muda. Eles continuam escravos em uma terra estranha. E essa realidade vai fazendo com que a fé deste povo vá diminuindo. Vai fazendo com que a sua esperança vá se esvanecendo, vá terminando. Ao ponto de o povo exclamar: Deus se esqueceu de nós. Deus não está mais do nosso lado. E diante desta situação de um povo sem esperança, resta para aquele povo somente também o choro, as lágrimas e o lamento pela sua triste realidade. Por isso o povo vai dizer: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Meus amados irmãos, esta é muitas vezes a realidade que as nossas lágrimas revelam para nós. Uma vida sem esperança. Uma vida onde nós não temos forças para erguer os nossos olhos marejados e olhar para frente e ver um futuro, ver um horizonte. Isto é uma vida sem esperança. E diante dessa realidade sem esperança, que o nosso choro nos faz reconhecer, resta-nos apenas pedir por alguém que possa mudar essa nossa situação. Não há nada que nós possamos fazer para mudar essa realidade que nos cerca. Fica então a nossa realidade da necessidade de alguém que possa enxugar as nossas lágrimas. Meus queridos, é diante do choro e do desespero de Maria e Marta, que choravam a morte do seu irmão Lázaro, que Jesus agora vai ao encontro dessas mulheres. Jesus vai ao encontro das suas dores, vai ao encontro das suas dúvidas, das suas angústias. E o que é que Jesus faz? Jesus se coloca ao lado delas. E como diz o texto, Jesus se comoveu com elas. Jesus, vendo-as chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se. Meus queridos, nós vemos nesse simples gesto de Jesus, de comover-se com aquelas irmãs, duas coisas muito importantes, dois ensinos muito importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós vemos o Jesus humano, o Jesus que conhece as nossas dores, que conhece os nossos sofrimentos, que conhece as nossas necessidades, que conhece o íntimo do nosso coração, sabe aquilo que nos faz sofrer e chorar, porque Ele sentiu na pele também essas dores e sofrimentos.
E agora, esse Jesus também comove-se conosco. Meus queridos, diferente do que muitas vezes o mundo age conosco quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por dificuldades, onde muitas vezes nós buscamos ajuda e não vemos ninguém que possa nos socorrer, como diz um ditado popular, basta a gente passar pelo sofrimento para a gente descobrir quão poucos amigos nós temos. Jesus, ele não se faz alheio ao nosso sofrimento. Ele não fica só de longe olhando. O nosso Salvador sabe qual é o tamanho da dor que o nosso pecado nos causa. E qual é o tamanho desta dor, meus amados irmãos? É a dor da morte. E diante desta dor da morte, muitas vezes, nós não encontramos neste mundo, nem nas palavras e nem nas pessoas, muitas vezes, um consolo que verdadeiramente possa encher a nossa vida de sentido novamente. Pelo contrário, muitas vezes nas palavras do mundo, tudo que nós encontramos é um consolo vazio. É um consolo que não consegue nos ajudar e nem mesmo diminuir, seja um pouquinho que for, a nossa dor e o nosso sofrimento. Jesus, quando vê aquelas irmãs chorando, ele não chega e diz assim: olha, não chorem, não precisam chorar. Ou como eu ouvi uma vez uma pessoa me relatando: olha, o cristão não chora. O cristão verdadeiro não chora. Jesus também não oferece para elas um consolo vazio de palavras, mas pelo contrário, meus irmãos, Jesus chora junto com elas. Ele sofre junto com aquelas irmãs a sua dor. E diante das lágrimas que muitas vezes nós precisamos derramar em nossos enfrentamentos diários, as lágrimas de nossas dores, das nossas angústias, nós temos um consolo muito grande nesta ação de Jesus. Nós temos um consolo que Jesus também não se faz distante da nossa dor. Muito pelo contrário, meus amados. Jesus está sofrendo conosco as nossas dores, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos desesperos. Jesus está chorando com cada um de nós. E nesta ação de Jesus, de sofrer a nossa dor e de chorar conosco, é nesta ação de Jesus que nós encontramos o consolo e a certeza de que Jesus coloca-se ao nosso lado, sofre conosco a nossa dor, se comove com o nosso sofrimento. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês: qual é a importância de sabermos que Jesus sofre conosco a nossa dor? O que muda para nós sabermos que Jesus se comove conosco? O que muda para a nossa realidade é esta ação de Jesus. Meus amados no Senhor, nós vemos nessa ação de Jesus a segunda realidade do comover-se que Jesus traz para a nossa vida. O nosso Salvador, Ele não apenas sofre conosco e chora conosco a nossa dor, mas Jesus vai além. Ele quer enxugar as lágrimas dos nossos olhos, e Ele quer nos oferecer a vida. Ao sofrer conosco a nossa dor, Jesus sabe o quanto nós necessitamos ser amparados, o quanto nós necessitamos ser acolhidos e consolados. Por isso Jesus não fica no simples ato de chorar, mas Ele vai adiante e Ele aponta agora os nossos olhos cheios de lágrimas para uma nova esperança
uma esperança que os nossos olhos não conseguiam antes ver, uma esperança, meus amados irmãos, que nos acolhe em meio ao mar de lágrimas que nos cerca. Jesus, Ele aponta os nossos olhos para a ressurreição. E diante dessa esperança, o choro agora limpa os nossos olhos. E Ele nos permite enxergar a vida como ela verdadeiramente é. Uma vida que é bela, ainda que muitas vezes áspera diante da realidade que nos cerca. Uma vida que é maravilhosa sobre a graça de Deus, mesmo que seja muito dura sobre o pecado. Uma vida que é eterna sobre Cristo, mesmo que ainda nós precisemos passar pela morte enquanto estamos aqui neste mundo. Em Jesus, meus amados irmãos, a esperança, ela não faz parar de chorar. Não. Mas ela nos coloca em movimento. Ela nos coloca em movimento para o futuro, para a realização completa do amor de Deus em nós e por nós. A esperança que Jesus nos dá, nos faz olhar para frente, para a ressurreição, para a vida que Deus nos oferece por meio do nosso Salvador. E é nessa realização que temos agora a certeza que as nossas lágrimas serão enxugadas, que a morte, o luto, o pranto, o sofrimento desta vida presente e a dor que nos cerca, lá na eternidade, não mais existirão. Ainda neste mundo, meus amados irmãos, diante dos nossos olhos cheios de lágrimas e diante da dura realidade que nos cerca, nós somos convidados a olhar para Jesus e vermos nele aquilo que ele é, a ressurreição e a vida. E é nessa ressurreição e vida que nós podemos encontrar a esperança que nos coloca em movimento neste mundo, mesmo e apesar dos nossos pecados, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Uma esperança que aponta os nossos olhos cheios de lágrimas para o futuro e para a alegria que Deus está preparando para cada um de nós. Podemos afirmar que nas lágrimas de Jesus nós encontramos aquilo que mais necessitamos para a nossa vida neste mundo: consolo, esperança, força, ajuda e a vida. A vida que o pecado tirou de nós ao nos colocar na realidade da morte. E se a morte antes nos separava de Deus, a vida que Jesus nos oferece nos une a Ele de novo. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, diante dos nossos sofrimentos, das dores e angústias que nos levam muitas vezes ao desespero, que nos levam muitas vezes às lágrimas, Jesus, ele vem ao nosso encontro também. E ele não diz assim: olha, não chore, nem mesmo nos oferece um consolo vazio de palavras sem sentido, mas pelo contrário, Jesus chora conosco a nossa dor, sofre conosco, ele se comove com o nosso sofrimento. E nesta ação de Jesus em nosso favor, nós temos agora os nossos olhos apontados para o consolo e a vida que Ele está oferecendo. Uma vida sob a esperança que traz a alegria de viver diante dos cuidados de Deus. Já aqui neste mundo, meus amados irmãos, em meio às nossas lágrimas, em meio aos nossos sofrimentos, mas que também nos faz continuar caminhando para a vida eterna que Ele nos oferece. Nas lágrimas de Jesus, nós encontramos uma consoladora mensagem: amigo, eu estou aqui. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento esta mensagem. Eu achei um vídeo, eu vou passar o vídeo para vocês e depois, se vocês não conseguirem acompanhar ali, eu vou ler esta mensagem para vocês.